Tá gerando muita polêmica essa questão do confinamento, do lockdown, do fechamento de algumas cidades e alguns municípios, até unidades federativas dos estados brasileiros. Então, presidente dizendo uma coisa, governador dizendo outra. Então, para não ficar preso, fechado apenas numa conjuntura, então eu proponho fazer uma reflexão rápida sobre o processo histórico, o que leva a epidemias e o que aconteceu em dois momentos muito específicos da história, com epidemias, pandemias, e que isso teve um impacto muito sério na vida das pessoas. Então, para isso, nos acompanhe, venha conosco, nós vamos fazer uma brevíssima reflexão sobre esse processo histórico. Antes de continuar para o vídeo, eu queria te convidar a seguir o nosso canal. Então, aqui no Projeto Colaborar, nós temos a intenção de trabalharmos em colaboração para gerar uma reflexão sobre aquilo que aflige, que dificulta o nosso cotidiano. Então, o convite está feito, siga o canal, temos outras redes sociais também, no Instagram, no Facebook. Ao final do vídeo, dê o seu like, dê a sua curtida e compartilhe com aquelas pessoas que você acha que poderiam se interessar por este conteúdo, tá ok? Então, vamos lá. Então, como eu tinha apresentado antes, aqui nós temos a intenção, nesse pequeno vídeo, de fazer uma reflexão sobre a análise histórica, historiográfica, do que foram as epidemias. É evidente que a gente não pode trabalhar com todas elas. Então, eu selecionei aqui dois momentos muito específicos de epidemias na história para que possamos, né, entender como conviver ou como diminuir as ansiedades, os problemas que nós estamos vivendo hoje. Porque se serve para alguma coisa, né, vamos colocar assim de uma maneira bem dura, alguns conhecimentos, conteúdos trabalhados no período da escola, então é para este tipo de momento, né? Então, quando os alunos muitas vezes nos perguntam assim, professor, mas para que eu tenho que estudar isso? É para este momento, ok? Então a gente pode aplicar um conhecimento historiográfico, histórico, para entender como nós vivemos este momento específico. É claro que cada momento histórico tem a sua característica, tem a sua conjuntura. De maneira alguma poderíamos deslocar o que foi, por exemplo, a epidemia de Constantinopla, de Bizâncio, lá no século VI, ou a chegada dos europeus à América, com as doenças que levaram para o continente americano, que dizimaram uma grande parte da população indígena. Não podemos deslocar esses movimentos de seu contexto histórico, não é isso. Mas nós podemos aprender alguma coisa sobre o que ocorreu no passado. Então, desta maneira, nós podemos, se não solucionar os problemas, então, se não dar a resposta definitiva, pelo menos identificarmos, verificarmos que existem transformações de um período para o outro e que hoje nós temos alguns, vamos colocar, benefícios, vantagens que as pessoas que viveram lá no século VI depois de Cristo tiveram. Então nós hoje temos condições de fazer uma reflexão muito mais profunda sobre esses processos. Então é nesse sentido que eu vou fazer aqui a proposição de uma análise, ok? Então, explicando um pouco essa situação da epidemia, né, da história das epidemias, iniciando uma análise rápida sobre o que foi a epidemia bubônica em Constantinopla, que no século VI depois de Cristo, entender que Constantinopla ou Bizâncio, tanto faz, chamar das duas maneiras estaria correto, era a capital mais importante do Mediterrâneo, podemos colocar assim. Então era a continuidade do que era o Império Romano. Então, não vem ao caso hoje, mas o Império Romano tinha sido dividido, e aí a fração oriental seria chamada, a partir de então, de Império Romano do Oriente, ou seria chamada de Império Bizantino. E Constantinopla era a capital. Dados da demografia histórica indicam que a população em Bizâncio, no final do século VI, quando ocorre a peste bubônica ali, estava estimada em aproximadamente 400 mil pessoas, sendo que a metade dessa população
foi atingida pela peste e teria falecido. Então, quer dizer, é uma catástrofe. Metade da população ser destruída, ser morta em um período muito curto de tempo, foi uma catástrofe para Bizâncio. E é interessante perceber que dentro da conjuntura que se vivia, o sistema sanitário não era adequado. Então, quer dizer, a peste bubônica ela era transmitida pela pulga do rato. Então, passava do rato para o ser humano. Então, a bactéria era transmitida pela pulga. E aí você tem que considerar, naquele momento, que Bizâncio, sendo uma das principais capitais do mundo conhecido e sendo o destino, portanto, de uma série de rotas comerciais, então, e sendo uma cidade portuária também, então acabava que isso contribuía para que se espraiasse a epidemia rapidamente. Considerando também que havia uma muralha, que as pessoas viviam dentro de um espaço muito reduzido, muito curto, a convivência, a proximidade era intensa. Então tudo isso contribuiu para que a doença bacteriana se difundisse rapidamente pela cidade, sem considerar classes sociais. Então, quer dizer, não era porque a pessoa era uma nobre, tinha uma vida numa residência melhor, que ela estava imune à doença. É claro que diminuía a probabilidade, mas não evitava a chance dela ficar doente. Ao contrário, a doença ela não selecionou pobres e ricos, ela atingia a todos. Okay? Então isso é um dado muito importante. Outro dado é que quando a gente fala de que metade da população morre, isso por si só já é uma catástrofe, mas é pensar em todas as consequências que trazem a posteriori. Então, pensando do ponto de vista demográfico, significaria uma crise econômica logo depois, porque não haveria pessoas para trabalhar, pessoas para consumir, é dizer, a sociedade ela entra numa crise não apenas na morte, mas em consequência da morte. Porque cai produtividade, cai rentabilidade, diminui dentro de um curto período de tempo o índice demográfico. Quer dizer, se muitas pessoas faleceram, então vai levar mais tempo para que essas pessoas possam se reproduzir e substituir aquelas que foram mortas. Haverá menos pessoas em idade de reprodução. Então, catástrofe por qualquer perspectiva que nós observemos, é uma catástrofe enorme. Estamos longe disso. Afortunadamente, felizmente, no século XXI, nós estamos muito distantes deste cenário. Ainda assim, devemos tomar muitos cuidados. E é para isso que nós estamos fazendo essa análise, para observar como foi no passado e verificarmos o que pode ser feito hoje. Talvez para tranquilizar, talvez para intensificar algumas ações que possam ser tomadas individualmente e coletivamente, ok? Então, para isso que nós estamos fazendo esta análise. Quer dizer, lá no século VI, não houve distinção entre classe social, entre se a pessoa era uma religiosa ou se era um laico, se tinha uma vida mais mundana ou mais santa. A bactéria atingia a todos de uma maneira isonômica, poderíamos colocar. Um outro exemplo que eu queria apresentar seria já da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Poderíamos citar também um evento que ocorreu durante a Idade Média na Europa. Então, a peste bubônica na Europa teria matado cerca de 1/3 da população. Então, aquilo que tinha sido a causa, motivo da epidemia no século VI volta a ser uma catástrofe, só que agora falando do continente europeu, no século XIV, ok? Mas vou dar um salto histórico para falar de algo que está mais próximo da realidade brasileira. Então, por estar dentro de um território que foi alvo também, que foi foco de uma epidemia, ou de epidemias, ok? Então, quando é sabido, isso tudo é estudado no ensino fundamental e no ensino médio brasileiro, então, as epidemias que aconteceram quando os europeus chegaram para iniciar o seu processo de conquista e colonização. Então,
Analisando historicamente, tem um historiador fundamental para quem quiser entender isso, que é o demógrafo Massimo Livi-Bacci, é italiano. Ele faz análises muito amplas das consequências demográficas dentro de um espaço geográfico muito amplo e de um período também muito amplo. Então, esse livro aqui, ok? Esse aqui é especificamente sobre a situação americana. Então, os problemas demográficos decorridos, derivados da chegada dos europeus e as doenças que eles levaram. Então, rapidamente explicando, era impossível conquistar a América, todo o território continental, com a pequena quantidade de militares que eram enviadas para a América. Então, isso só foi possível porque houve uma catástrofe demográfica. Então, a catástrofe demográfica se dá por conta de enfermidades, doenças, patologias que foram levadas pelos colonizadores e que os indígenas não tinham condições de se proteger, porque não havia entre os indígenas a expressão, que está bem em voga hoje em dia, a imunidade de rebanho. Os europeus já tinham, claro, por tudo que já tinham passado. Então, não é o caso da peste bubônica na América, ok? Mas outras enfermidades que chegaram a dizimar também grandes populações ao redor do mar Mediterrâneo. Então, quer dizer, os europeus, durante muitos séculos, foram se imunizando em rebanho para algumas doenças. Então, ao chegar à América em 1492 e depois durante todo o século XVI, os historiadores têm algumas variações metodológicas para utilizar, mas o fato que o Livi-Bacci apresenta é que a população caiu cerca de 80% na América. Então variaria aí entre 70% e 80%, o que é uma diferença bastante significativa, ok? Ele mesmo no livro reconhece isso, que não dá para relativizar 10% da população, não é o caso, mas dentro da conjuntura que não existia nenhum estudo demográfico, nenhuma intenção por parte das comunidades ameríndias de realizar a contagem, censos, então era muito difícil para o historiador contemporâneo realizar uma análise bastante fidedigna. Então, claro que existe um fator um pouco especulativo, mas claro, a especulação aí vai a partir de fatos, de dados, ok? Então não é simplesmente inventar um número. Por isso ele diz que cerca de 70% a 80% da população nativa teria padecido pelas enfermidades dentro de um século. Isto é outra catástrofe. Repito, quando nós falamos de Bizâncio, para a cidade de Bizâncio, metade da população foi morta pela peste bubônica. Uma enfermidade, ok? Quando falamos da Idade Média Europeia, então da peste bubônica durante a Idade Média, 1/3 da população teria sido atingida e morta por conta da bactéria. Quando nós falamos da América, nós estamos falando de mais da metade da população. Então, quer dizer, nada semelhante tinha acontecido na história da humanidade até aquele momento. Então é algo surpreendente. Segundo o próprio Livi-Bacci, só foi possível recuperar a população do continente cerca de 3 séculos depois da chegada dos colonizadores, dos europeus. E ainda assim temos que considerar que foi com a imigração. Então, é dizer, foi com a chegada do branco, com o transporte forçado dos negros da África para a América, então a população conseguiu, dentro de 3 séculos, recuperar os números que tinha a princípio da colonização. Analisando tudo isso, o que nós poderíamos ver? Que as epidemias são catastróficas de imediato, porque a população que falece, ela causa um dano imediato para a população, porque como aconteceu em Bizâncio, é necessário cuidar da saúde dos que estão vivos. Então, quer dizer, retirar os corpos daquelas pessoas que estão nas ruas. Não dá para deixá-las ali. Então, Teodósio foi destinado, no caso de Bizâncio, por Justiniano, o imperador Justiniano, para resolver esse problema. Então se criou as fossas comuns. As pessoas eram simplesmente despojadas, lançadas dentro dessas fossas comuns. Nas epidemias também europeias aconteceu algo semelhante. Na América,
não tanto com fossas comuns, como nós vimos na Europa. Existiram, então, mas assim, o cuidado era menos intensivo do que foi em Bizâncio, do que foi no continente europeu. Fato é que imediatamente é uma catástrofe. E o que eu tinha explicado antes, tanto o Livi Bhatt como a historiadora e jurista Maria Bosch, da Universidade de Vigo, que trata muito sobre essa questão de Bizâncio, oferecem recursos para que nós pensemos como esses eventos foram significativos dentro do seu momento e posteriormente. E é isso que nós temos que ver hoje, né? Aí deixando um pouco a análise histórica, historiográfica e chegando no século XXI. Então, existe um problema que é imediato, que precisa serem tomadas decisões. É dizer, tomar medidas para impedir que o vírus, nesse caso, vírus da Covid-19, se difunda pela sociedade. É isso que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e governos, em grande parte do mundo, têm tomado decisões para impedir que o vírus se difunda no meio da sociedade. Então, em vários países foram decretados lockdowns, confinamentos. Então, por exemplo, na Espanha foi decretado um confinamento de 2 meses, faz um ano. Então, durante 2 meses as pessoas estiveram dentro de suas casas, eram proibidas de sair. Então, podiam sair para situações muito pontuais. Por exemplo, ir ao supermercado, ir a uma farmácia, ir ao hospital. Era proibido sair de casa para passear. Então, e sempre que fosse necessário sair, deveria estar com a máscara. Então, felizmente, os números caíram, diminuíram o número de contágios, consequentemente, caiu o número de pessoas que necessitavam de hospitalização e de UTI, de sistema de tratamento intensivo, e, claro, a mortandade diminuiu também. Veio o verão, eu me refiro à Espanha. Então, a Europa. Veio o verão, os números estavam baixos, abriu novamente o mercado. Então, permitiu que as pessoas saíssem. O que aconteceu logo depois do verão? Um pico de crescimento na taxa de contágio, de hospitalização, de UTI e de mortes. Mais uma vez, decreta novos confinamentos. Então, confinamentos que se chamam perimetrais. Então, quer dizer, o município, a cidade ficam fechados para a entrada de pessoas que não são residentes ali. Novamente, os números caíram rapidamente. Dentro de 15, 20 dias se nota um decréscimo dos números. E esse trabalha com a ideia de que não pode ser superior a 500 casos de contaminados por 100 mil habitantes. Ok? Então, os números caíram. Veio o período do Natal, das festas de Natal. Então, fizeram algumas concessões. Consequência, a terceira onda chegou com muita força na Europa, coincidindo com a mutação do vírus. Então, as vertentes, né, inglesa, brasileira e sul-africana. O que aconteceu novamente? Uma enxurrada de contágios. Consequência, um novo confinamento perimetral. Então, quer dizer, o que historicamente nós aprendemos e o que aprendemos dentro de uma história imediata. Que confinamento funciona. Então, é duro? É muito duro. O que não pode acontecer, e são os dados que apresentam e os responsáveis, os médicos, sanitaristas têm apresentado, o que não dá para fazer é ficar nesse indo e vai, né? Então, indo e vindo o tempo inteiro. Então, o que eles dizem é necessário baixar o número e controlar muito bem os números, para que o sistema sanitário não esteja colapsado. Então, para evitar que as pessoas tenham que ir para os hospitais e ficar internadas nas UTIs. Então, quando nós observamos a história, longo prazo e curto prazo, nós podemos observar que hoje em dia, no século XXI, nós temos condições de fazer um controle sobre a epidemia muito mais eficiente do que teria sido feito no século VI depois de Cristo e no século XV e XVI depois de Cristo. Então, quer dizer, hoje em dia nós temos informação, nós temos conhecimento, já temos vacina. Então, todos esses processos técnicos e tecnológicos que estão acessíveis no século XXI têm que ser utilizados, necessitam ser utilizados
para gerar uma estabilidade da sociedade. Quer dizer, controlar a difusão do vírus, até que as pessoas estejam vacinadas e, claro, com o tempo, muito tempo, poder chegar ao que se fala que é a imunidade de rebanho. E aí tentar voltar a uma suposta ou pretendida normalidade. Tá certo? E aí poderemos até refletir qual normalidade nós vamos querer reconstruir, né? Mas isso fica para uma outra reflexão. Então, para concluir, e eu estou refletindo a partir das leituras, das análises que a gente faz cotidianamente, então, lockdown, confinamento é difícil para todos os que vivem. Agora, pior do que o confinamento é a mortandade. Então, pior que o confinamento é a mortandade porque não é só imediato, gera consequências a longo prazo. Então não é só salvar a pessoa agora, é salvar a economia a médio e longo prazo, é salvar a demografia a médio e longo prazo. Porque pessoa que morre em idade fértil hoje, de reprodução hoje, impacta profundamente na planificação do Estado, então da sociedade familiar, é claro, mas do Estado. Então, há impactos econômicos, sociais, políticos a médio e longo prazo. Não são apenas os mortos agora, ok? E, por favor, não entenda o apenas como uma relativização do número de mortos. Então, não é vilipendiando, resignando-me com esses dados. Ao contrário, cada morte é uma catástrofe para as pessoas que estão à volta daqueles que morreram sofrendo, e sofrendo muito, mas também é uma consequência, deixa rastros de um período que se estende ao imediato. E é isso que nós temos que refletir. O que nós queremos como normalidade para depois? Seria simplesmente relativizar todos esses que foram mortos agora? Então fica a pergunta aí para que nós possamos respondê-la, tá ok? Então, te agradeço por ter chegado até aqui o final desse vídeo e te convido a comentar, então te convido a colaborar com essa reflexão, com seus comentários, com o compartilhamento, dando o seu like, a sua curtida e, claro, compartilhando com aquelas pessoas que você acha que também poderiam se interessar por esse conteúdo e, claro, contribuir também para a reflexão. Aqui estamos abertos, né? Não existe aqui a ideia de um pensamento fechado. Então, seguimos muito a linha do que o Karl Popper, um filósofo da ciência, disse certa vez, que a ciência sempre tem que estar aberta. Se há uma verdade imposta, isto não é ciência. Isso caberia a outras searas, a outros campos do conhecimento, mas voltados para a religião, então para dogmas. A ciência necessita estar aberta para o diálogo, e é isso que nós estamos propondo aqui. Um diálogo, uma reflexão, uma colaboração, ok? Então, saudações, abraços.